Fala rapaziada do meu canal, são todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente tá aqui para falar um pouquinho sobre o erro de Kierkegaard. Bom, para você que não conhece, Kierkegaard foi um filósofo, né, que trabalhou, ele foi um dos primeiros filósofos a chegar a trabalhar a questão da filosofia existencialista, antes do Sartre, antes do Albert Camus, ele veio primeiro, né? E, bom, a gente tá aqui para falar do erro de Kierkegaard, pelo menos na minha opinião. Quem sabe futuramente eu posso trazer mais vídeos filosofando em cima desse tema, porque o existencialismo é o que eu ando mais vendo até o momento. Mas se inscreve no canal, deixa seu like que é muito importante. Tomem café que é muito importante, ó. Olha que caneca filosófica, rapaziada. Ultimamente anda vindo muito conteúdo de filosofia pro canal. Quer ficar mais inteligente? Vai na aba playlists e dá uma olhada no que tem na aba playlist para te deixar mais inteligente. E antes de começar, rapaziada, queria falar um seguinte para vocês. Tem alguns vídeos do canal que a thumb vai ter a logotipo bem do ladinho do aplicativo onde eu uso para fazer as thumbs para vocês. Estou tentando resolver, achar algum aplicativo que me consiga me ajudar a trazer thumbs de qualidade sem essa logotipo do lado. Mas enquanto não tiver, eu vou continuar fazendo as thumbs com a logotipo do lado, tá? Nada vai mudar, é o mesmo conteúdo, a mesma coisa. A única diferença é que vai ter essa logotipo na lateral das thumbs dos vídeos, ok? Vamos pro vídeo de hoje. Bom, Kierkegaard, ele dissertou e criou a filosofia existencialista, mas ele tem um diferencial, né? O diferencial dele é que ele era cristão. Diferente do Sartre, que veio um pouco depois, o Sartre era assumidamente ateu, né? A filosofia existencialista do Sartre, ela foi baseada no ateísmo. E eu diria que até faz mais sentido ser o existencialismo seguir uma ideia cristã, ou uma ideia ateia do que cristão, perdão. E segue mais ou menos nesse nível, tá? E, bom, ao longo de Kierkegaard, que ele vai descrevendo, ele vai falando sobre, nem tudo que Kierkegaard, eita, pronunciar o nome dele várias vezes é complicado, nem tudo que ele diz é ruim. Não, muito pelo contrário. No livro, ó, Existencialismo e Humanismo, tá aqui do meu lado, Existencialismo é um Humanismo, atrás da câmera. Nesse livro, o Sartre ele vai falar sobre a definição que Kierkegaard deu para a angústia, né? E é uma baita de uma definição muito boa, é uma definição que até dissertei no meu caderno em relação a isso, né? Caderninho de filosofias. Então, assim, o que o Kierkegaard diz do início ao fim não é tudo lixo. Não, não, não. Muito pelo contrário. Muitas coisas ali foram usadas como base para formar pensadores como Sartre ou como Camus. Entendeu? Se bem que o Camus ele se inspirou muito mais no Sartre, no sentido de pegar uma ideia e começar a construir acima disso. Mas quem realmente se inspirou, digo, de olhar o tema, de ver outra pessoa fazendo e reconstruir isso, foi o Sartre com o Kierkegaard, tá? Bom, e o vídeo vai falar sobre o erro, né? O erro de Kierkegaard. O erro dele foi no final de sua filosofia definir que o certo a se fazer ou o libertador da sua filosofia era se entregar a Cristo. Temos um problema aí, tá? Eu vou tentar explicar do meu ponto de vista para vocês, mas vale lembrar que filosofia é interpretativo, a grande maioria das coisas, tá? Então, se você não entendeu ou se você tem outra visão, deixa nos comentários que é importante. Bom, o que ele vai falar pra gente, né? Que a gente tem que se entregar a Cristo, ao cristianismo, se a gente quiser a liberdade, né? O Sartre, ele contradiz isso num estralar de dedos muito grande. Nesse livro, que tá até aqui, vou até pegar para ilustrar para vocês, aqui, que ainda não saiu review, né, porque eu tô lendo duas vezes, tô lendo pela segunda vez, ó. Nesse livro aqui, que é a filosofia existencialista do Sartre, tá? Aqui o Sartre vai falar o seguinte, meus amigos. O Sartre vai falar que se Deus não existe, não, calma. Se Deus existe, então a gente não é livre. Então a frase do Sartre não faz sentido, né? De que estamos condenados a ser livres. Porque Deus existe. Se Deus existe, então existe o caminho certo e o caminho errado, que seria o caminho do inferno e o caminho do céu, certo? Então você não seria livre. Porque se você fosse livre, não existiria inferno e nem céu. É o que Sartre mais ou menos vem dizer. E o Sartre diz pra gente também que se Deus não existe, aí temos liberdade. Porque aí temos a liberdade da escolha. Entendeu?
Agora, se Deus existe, então não temos a liberdade da escolha. A gente tem o que Deus quer, então não temos a liberdade. Seguimos um Deus divino. Então, o Kierkegaard, ele se quebra só nesse argumento que o Sartre dá nesse livro aqui. E olha que eu nem sou ateu, pelo menos eu gravo esse vídeo hoje não sendo ateu. A minha visão sobre Cristo, falando de forma rasa com vocês, eu acredito que um Deus divino, seja Cristo ou qualquer outra coisa, criou o Deus, no caso, ou qualquer outra entidade, criou o universo, tá? Porque eu não vejo não fazendo sentido a criação de um universo tão específico, tão incrível, tão magnífico, sem ser um Deus, entende? Mas eu não sigo o cristianismo como devia seguir. Eu acabo me encaixando muito mais no existencialismo. Então, quando me perguntam qual é a sua religião, eu respondo geralmente o existencialismo, mesmo sabendo que o existencialismo não é uma religião, muito pelo contrário, o existencialismo, quanto o de Kierkegaard mais ou menos, né? Mas o de Sartre muito mais. A filosofia existencialista do Sartre, principalmente, ela repudiava muita coisa que os cristãos faziam e fazem até hoje. Então, vale lembrar que ser existencialista não significa ter uma religião, tá? São coisas diferentes, é um pensamento filosófico que vale ser seguido. Continuando, né? Então, Kierkegaard, ele se matou filosoficamente, né? Acabou com sua própria filosofia. Porque ele escreveu coisas profundas sobre o existencialismo, sobre a vida, sobre o sentido de existência. Essas coisas são complicadas de escrever, complicadas de dissertar, complicadas de explicar. E ao longo de tudo isso, meus amigos, ao longo de tudo isso, a gente vê que ele simplesmente resumiu tudo em um simples se entregue ao cristianismo, entende? É complicado falar sobre isso, mas eu acho que talvez isso tenha sido um erro do Kierkegaard em definir sua filosofia desta forma. Talvez, como eu escrevo em raso e profundo, não mostrei para vocês raso e profundo ainda, vou mostrar ainda futuramente, né? Estou terminando de escrever raso e profundo, estou agora organizando, mas é como eu disse em raso e profundo, um sujeito profundo, ele sempre vai ser profundo, ele não consegue voltar a ser raso. E no caso do Kierkegaard, eu acredito que ele era um sujeito profundo. Então, um sujeito que tinha uma profundidade muito grande de consciência, me compreende? E eu acredito que esse sujeito, ele se apavorou com a profundidade que ele mesmo criou, entendeu? E aí ele decidiu criar uma camada de segurança, por isso que ele escreveu isso. Claro, isso é uma observação minha de séculos, acho que séculos, né? De distância do Kierkegaard. Grava esse vídeo em 2026 com internet, então é meio complicado falar sobre isso, interpretar sobre isso, coisas que foram escritas há anos atrás. E olha que aqui a gente está falando de filosofia contemporânea, eu acho, né? Sartre é contemporâneo, Albert Camus é contemporâneo, Descartes já não é contemporâneo, eu acho que Descartes é filosofia moderna. Kierkegaard fica entre moderno e contemporâneo, não me relembro bem. Mas é isso, rapaziada. Pra mim, esse foi o erro de Kierkegaard. Ele, infelizmente, acabou com sua própria filosofia. E eu digo pra você o seguinte. Não faz muita diferença você ler Kierkegaard antes de você ler Sartre. Leia primeiro Sartre. Eu acho que vale mais a pena você ler primeiro Sartre. Esse aqui, dissertar o que o Sartre disse. Logo, logo vai vir, tá? Vai vir em resumo desse livro. Não resumo, né? Uma resenha desse conteúdo. E de outros do Sartre também, porque eu tenho outros conteúdos do Sartre. Eu tenho outros livros físicos do Sartre. E pensem num pensador complicado de digerir, rapaziada. Mas é isso. Valeu, tamo junto. Fui!